A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos tratar da terceira parte, aula número 3, né? Conforme o nosso costume de dividir em 3 partes a matéria. E hoje é a última parte. E nós deixamos para essa última parte o item 4, os inimigos internos das doutrinas cristãs, da doutrina cristã, na verdade, não é? E nós queremos então, fazer um apanhado, bem resumidamente, não é? Dos principais grupos religiosos que se intitulam cristãos ou tiveram origem, né? Em grupos, em igrejas cristãs, mas que têm desvios sérios de doutrina, muitas heresias, principalmente, como é característica dessas seitas, é negar a trindade, negar a divindade de Jesus. Então, nós vamos citar as principais. Nós vimos na primeira aula a respeito de definição, conceito, de apologética, relevância dela. Na segunda aula, nós vimos sobre os inimigos externos, e ali nós vimos as três grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e outra que nem religião né, que é o ateísmo. E agora nós vamos ver alguns grupos, então, que são chamados de grupos internos, ok? E vamos verificar as doutrinas básicas, né, os desvios básicos desse grupo e refutando biblicamente as heresias, ok? Primeiro, os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem um material, hoje eu estava separando o material, preparando, né, para gravar essa aula, e tem um material num site chamado A Fé Explicada. Eu achei muito interessante, porque ele tem algumas informações que acrescentam o que já está na apostila. A apostila tem informações muito boas para mostrar a imaginação, não é? O mormonismo é uma ficção. É uma ficção. O fundador dessa seita é o José Smith, um americano, né, de família presbiteriana. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1844. Consta que ele foi morto, linchado, né, pela multidão. Não sei exatamente ainda por quê, mas ele declarou ter recebido essas revelações entre 1820 e 1829, e mediante, né, essas revelações, ele descobriu e recebeu a tradução do que ele chama de Livro de Mórmon, que conta a história de duas tribos que não estão na Bíblia, olha só, porque quando teve a dispersão da Torre de Babel, elas foram para a América. Tem os Lamanitas e os, como é que é o nome aqui? Jareditas, tá? Então, segundo, né, o que ele escreveu, o que eles têm por verdade, um anjo chamado Moroni levou ele até onde estavam essas placas de ouro com esse livro de Mormon, e o anjo ajudou, né, na tradução. Então vejam que é algo bem assim, bem imaginativo, não é? Ficcional, fantasioso, tá? Mas eles cresceram muito ali nos Estados Unidos, e inclusive em 1812 eles declararam que a poligamia era obrigatória.
E isso foi combatido, né, pelo governo dos Estados Unidos, e tanto que hoje em dia eles já não praticam mais a poligamia. Uma ou outra comunidade fechada que ainda pratica, mas a maioria não. E eles nem reconhecem isso porque é mal visto, né? Eles não podem, na verdade, irmãos, nem ser considerados seita cristã, propriamente dito, porque eles têm uma revelação própria. Eles não seguem a Bíblia, né? Mas eles vendem, né? Isso daí eles têm uma forte atuação missionária deles, né? Com a missão de ganhar membros e passar e vender a verdade deles, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas basicamente eles ensinam que Deus, o Pai, Deus Pai, ele é um homem que galgou degraus até chegar à posição de Deus. Era um homem como a gente, um corpo que tinha corpo físico, mas chegou, né, num ponto que ele chegou à condição de Deus. Jesus Cristo é um ser criado, não é Deus, não é eterno, é espiritual, é irmão de Lúcifer. O Espírito Santo também não é Deus, é uma força, a Trindade é negada, eles afirmam que são, se a gente disser né, falar da Trindade, é um politeísmo, eles dão autoridade equivalente ou superior à Bíblia, né, superior à Bíblia, o livro de Mórmon. Tem outros livros deles, Doutrina e Convênios, A Pérola de Grande Valor, tá? Então, não dá para considerar nem mesmo como seita cristã, não é? Não é difícil de refutar. A gente pode usar Isaías 43, eu sou o Senhor, fora de mim não há salvação. João 1, no princípio era o verbo era Deus. Deuteronômio 6, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E assim por diante. Ok? Tá tendo. Eu esqueci de desligar aqui. O segundo grupo, e esse sim, um grupo mais importante e mais difícil até de refutar, porque é forte no ensino, é forte na mídia, é o grupo dos adventistas do sétimo dia. Eles têm uma igreja muito organizada que, aliás, tem crescido nos últimos dias graças às redes sociais. E nós devemos ter muito cuidado com esse grupo, porque ele é muito insinuante e eles são muito preparados, tá? Na doutrina deles. Esses dias não, um tempo atrás, eu ouvi um irmão da nossa denominação todo feliz falando que tinha conseguido colocar o filho numa igreja adventista de Jundiaí. E estava todo feliz porque era um ensino de qualidade e tal. Eu disse, mas adventista, né? Eu perguntei. Ele falou, mas não tem nenhum cunho religioso. Eu fiquei assim pensando, eu falei, mas se não tem nenhum cunho religioso, por que se chama igreja adventista? Por que não se chama escola, né? Por que se chama escola adventista? Por que não chama escola José das Couves, professora Mariazinha, mas adventista? Porque, obviamente, tem uma diretriz com base na doutrina da igreja, irmãos. Não precisa ser um gênio, né, para entender isso. Mas, paciência, né? Paciência. É a mesma coisa que nós vamos ver o próximo grupo aqui, Testemunho de Jeová, é você mandar seu filho para uma escola bíblica de Testemunho de Jeová. Só que Testemunho de Jeová é muito evidente, né? Que não é cristão aquilo, né? Que tem engano, que tem desvio doutrinário.
Os perigosos são esses, por isso que a gente chama de inimigos internos. São os que se parecem com realmente cristãos, mas tem desvio. Olha só, os adventistas, eu vou contar para vocês. Tem na apostila também, mas eu pincei alguns pontos. Foi fundado por William Miller, que era da Igreja Batista. E aí esse Miller, certa feita, resolveu calcular, com base numa interpretação dele, e chegou à conclusão de que Jesus Cristo voltaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. E aí o Senhor iniciaria um reinado de 1000 anos, e exaltaria os bons, condenaria os maus e tal. Não deu certo, falhou o cálculo. Aí deu aquela quebrada de ânimo, mas aí ele, com a ajuda de um dos amigos dele ali, chamado Snow, ele refez o cálculo. Houve um erro de cálculo aqui, o certo é 22 de outubro, não era março. Aí errou de novo. Né? Mas mesmo assim, aí sobrou lá um grupinho ainda que acreditava nele e eles fundaram uma igreja própria. Em 1846, a senhora Ellen White se casou com um pregador desse grupo, chamado James White. E aí eles resolveram reforçar a obra do fundador. Então aí ela passou a ter revelações. Né? E em 1840, aí eles disseram que aquela data que eles erraram, né? Que foi em 22 de outubro, na verdade, Jesus veio, mas ninguém viu. É que ali ele começou a examinar o valor dos homens que tinham morrido, os defuntos. E aí aprovando ou reprovando cada um deles. Quando acabasse essa obra gigantesca de exame, os vivos passariam por semelhante julgamento e o fim do mundo aconteceria. Tá? E ela viu ali, né, nas visões dela, que o sábado tinha que ser de observância obrigatória. E ali, então, a igreja se firmou com a denominação de Adventista do Sétimo Dia. Eles têm como credo básico as crenças fundamentais das igrejas batistas, mas acrescentaram a essas crenças elementos próprios deles. Tá? Então, eles deram uma interpretação para o Estado, né? Após a morte, eles dão um valor muito grande para a saúde, e nisso eles colocam regras de alimentos. Na verdade, eles propõem um estranho retorno ao Antigo Testamento, mas só com algumas coisas, sabe? Então, como observância do sábado, como restrição de certos alimentos, como uma interpretação distorcida, né, do paraíso terrestre, o sono das almas e assim por diante, ok? Vários desses pioneiros rejeitavam a Trindade e com o entendimento de que o Espírito Santo era apenas uma influência, um mover, não uma pessoa. Hoje eles afirmam a divindade de Cristo, tá? Mas com certas tensões internas, inclusive. Eles têm que os ensinamentos da Ellen White, ela é considerada uma profetisa, né? E considera esses ensinamentos tanto ou mais do que a Bíblia. São elementos normativos, né, da igreja. A Trindade mesmo, hoje em dia, é oficialmente aceita.
fica mais agradável, né? Como eu disse, é insinuante, né? Nós precisamos tomar cuidado. Mas entre eles, internamente, há a dissidência, ok? Tem umas doutrinas de investigação de juízo, mais, sabe, é um negócio estranho. O sábado é o selo de Deus, o nosso selo é outro, né? Eles também ensinam a aniquilação, os ímpios serão destruídos e não ficarão no inferno, né? Eles simplesmente passarão a não existir mais. Então nós temos que tomar cuidado, porque é uma seita muito insinuante, tem crescido, e eles são muito fortes no ensino e tem esses desvios claros, né? Desvios claros na, na doutrina cristã, ok? Depois nós temos o grupo das Testemunhas de Jeová, Associação Torre de Vigia. Eles afirmam que o Pai, só tem o Pai, só Jeová, né? Só Jeová, acabou, é uma pessoa só. Jesus é uma criatura, a primeira a ser criada, né? Eles se identificam como o arcanjo Miguel. Jesus seria um arcanjo e não seria eterno, não é Deus. E é interessante, se vocês prestarem atenção num comportamento, antigamente, eles chegavam, né, com seu panfletinho e entregava, você aceita, acabou. Hoje você pega o panfletinho deles, ou vê lá, porque eles põem na sua caixa de correspondência, eles já usam versículos. Eles não confrontam mais a nossa crença em Jesus Cristo. Eles tentam, eles jogam uma isca para você se aproximar. Mas vejam, eles continuam negando a divindade de Jesus. Eles continuam negando a personalidade do Espírito Santo. Eles consideram que a nossa doutrina da Trindade é uma invenção pagã. Isso não existe. Isso é politeísmo para eles. A tradução que eles usam da Bíblia é adaptada para refletir o que eles falam. Então, eles mudaram as Sagradas Escrituras, né, a tradução deles, a tradução do Novo Mundo, que eles chamam, para se adaptar aos ensinos enganosos deles. E tanto que eles tiveram que fazer revisões mais de uma vez, porque quando eles se deparam com uma dificuldade, né, que desmascaram o engano que eles estão propagando, eles mudam. Não, vamos eliminar essa parte aqui, porque senão não bate com o que a gente está falando. Tá? Então, a deles também é muito claramente uma seita com claros desvios, não é? Claros desvios. Você podia dizer também que não é cristã. A próxima é a nossa querida Congregação Cristã no Brasil. A gente carinhosamente chama de primos. Né? Eu tenho amigos muito queridos que são da Congregação Cristã e, e a gente se dá muito bem, mas há desvios. Eles tentam muito educadamente, né, não debater isso com a gente claramente, mas, por exemplo, sobre a Trindade, eles estão mais próximo do unitarismo, né, do que da Trindade, porque para eles Jesus é o próprio Pai e também é o próprio Espírito, né, não tem distinção entre as três pessoas, tá? Então, eles não acreditam na Trindade. É o que eles chamam a gente pode chamar a teologia chama de modalismo velado. Tá? Eles não discutem a Trindade, não há uma regra de fé deles falando a Trindade não existe. Tá? Mas não tem uma declaração, a Trindade não existe. Mas é comum você ouvir entre eles
e até nos seus cânticos e nas mensagens, por exemplo, a expressão de que Jesus é Pai, Jesus é o Pai. Eles não fazem essa distinção que nós fazemos das três pessoas, um Deus formado por três pessoas, tá? Para eles, Deus se manifesta de diferentes modos, né? Uma hora como Pai, uma hora como Filho, uma hora como Espírito, mas não são três pessoas co-eternas, ok? Então, basicamente, eles negam a trindade de Deus. Eles têm um exclusivismo de salvação. Eles são os únicos que têm a salvação. A placa da congregação deles é a única verdadeira. Tá? Eles não declaram oficialmente, mas é comum e é ensinado por eles que a congregação é a única igreja verdadeira. Eles acham que as outras igrejas estão fora da graça e nós é que somos seitas protestantes. Eles não conversam, não cooperam e consideram que só eles é que têm a verdade. Tá? A verdade é só a deles, só a deles. Se vocês depois estudarem, tem um pouquinho na apostila, mas se vocês forem escolher fazer o trabalho de conclusão do curso falando da congregação, vocês vão chegar em pesquisas, tem bastante no Google, e perceber o motivo disso. Tá? E esse motivo é bastante subjetivo por causa da liderança histórica deles. É um negócio meio que pessoal, justamente para que as pessoas fiquem longe da verdade. Tá? É uma manipulação. A doutrina, né, do batismo deles, por exemplo, ensina que o batismo deve ser só é válido se for feito por eles. Nenhum outro é válido. Inclusive tem um ensino deles que diz que nós batizamos errado, porque tem que falar assim, em nome de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não fizer essa fórmula, não vale nada. Tá? A única coisa é que essa fórmula eles inventaram, então só eles têm. Mas a palavra diz, batizai, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas só o deles é válido, tá? Então essa visão deles anula a validade do batismo cristão em outras igrejas. Então só é possível a salvação se a pessoa for batizada na congregação cristã, ok? É um exclusivismo que contraria o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala o quê? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O foco é a fé é salvadora, não é? Não é o sacramento deles. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1,17. Cadê minha Bíblia? Porque Cristo me enviou, como é que está aqui? Primeiro. A Coríntios, 1 Coríntios 1, 17. Olha aqui. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, não é exatamente, né, como o que a gente ensina é que o batismo nos salva, né? O batismo ele é uma declaração pública de quem já aceitou a Cristo e pela fé em Cristo foi salvo, ok? O que é bastante simples de entender se você estuda a palavra de Deus com honestidade, né? Eles não têm uma fé sistematizada, então não têm uma autoridade doutrinária. Eles têm uma rejeição à escola bíblica, ao ensino teológico. Por que será? Né? Eles ensinam que o ensino da palavra deve vir apenas por revelação do ancião durante o culto. No máximo você faz um devocional, mas de forma privada, tá? Então não tem escola bíblica, não tem seminário, não tem discipulado organizado, não é isso não. Tá? Não é isso não. O culto é guiado pela revelação espontânea do ancião. Não há uma liturgia organizada, a escolha dos hinos, a leitura, as mensagens são feitas
pelo responsável ali. Então, isso leva ao subjetivismo e é uma rejeição a qualquer tipo de preparo, tá? Uma manipulação, uma manipulação. E aí você não tem escola bíblica, não incentiva a leitura da palavra de Deus, não tem estudo de teologia. Por quê? Porque, me desculpem falar isso, mas é conveniente que as pessoas não consigam conhecer a verdade, não é? Quanto mais você manipula, mais fácil de dominar. Então, na verdade, a congregação cristã no Brasil, apesar de invocar o nome de Cristo, apresenta sérios desvios em áreas essenciais da fé. Né? Trindade, salvação, graça. Ela é exclusivista, ela se baseia em revelação subjetiva, o apelo emocional, o misticismo sem fundamento bíblico, torna os seus membros vulneráveis a essas heresias, tudo com aparência de espiritualidade. Ok? Então, esse é um grande grupo também, tá? Esse é um grande grupo também que nós devemos ficar atentos. Como a gente está falando desde a primeira aula, né? Sempre com mansidão e com amor, mas com firmeza. Com firmeza. E com base bíblica. Não é o que eu acho, não é o que eu li, não é o que eu ouvi na internet, não é o que eu li na mensagem bonitinha, numa postagem. É o que está na palavra de Deus, que é o nosso guia, nosso manual de vida, a nossa bússola, não é? O último grande grupo, já terminando, né, já partindo para o final aqui, seriam o que o autor chama de neo-evangélicos. Entra aqui os neopentecostais, essa praga de teologia da prosperidade, o coach, né? Coach, é isso, né? Coach. Que é os técnicos. Agora viraram, né? Técnico de autoajuda, de sucesso. Todos esses grupos têm 5 características comuns. Depois preste atenção se não é assim. Primeiro, a negligência doutrinária. As pregações são focadas em quê? Em motivação, em prosperidade, em autoestima. E as doutrinas, como a trindade, o pecado, a cruz, a santificação, são ignoradas ou minimizadas. Ninguém quer confrontar ninguém. Ninguém quer confrontar pecado. E isso está pegando, inclusive, nas igrejas tradicionais, né? Para que confrontar? Se eu confrontar, não enche a igreja. Se não encher a igreja, não ganha dinheiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É assim que eles pensam. Essas igrejas ganham muito dinheiro. Segundo ponto, anti-intelectualismo. Eles falam, a letra mata, não precisa estudar teologia, não precisa. Escuta o que eu digo, eu sei o que eu digo, confia no que eu estou falando, porque é isso que vale. Tá? Então, não precisa raciocinar, não precisa pensar, só faz o que eu estou falando. Entendeu? É uma manipulação com técnicas, né? de oratória, de expressão corporal, uma manipulação emocional, aproveitam-se do desespero, da miséria das pessoas, do sofrimento das pessoas, sabe? O espírito, né, é apresentado como um substituto do raciocínio bíblico. É tudo, está operando, mas não é manipulação. Terceiro ponto é a mistura desse coaching com autoajuda. Jesus é retratado como um mentor do sucesso. Não é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É o nosso líder de sucesso, de prosperidade. Tá? O Espírito Santo é reduzido a uma força transformadora que vai te fazer alcançar metas materiais. Não é isso, não é? Não é isso.
Ele não é força, ele é uma pessoa para começar, não é? E a ação dele sobre nossas vidas vai nos regenerar e nos transformar dia após dia, nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. O quarto ponto, há uma redefinição do Evangelho. Eles substituem a cruz por promessas de conforto, por bem-estar, sucesso emocional, sucesso financeiro. Tudo é material. Tudo é material. E usando o nome de Deus. E o último é o culto à personalidade, irmãos. Os líderes são idolatrados. Duro que isso está se alastrando até para as igrejas sérias. Tá? Nós estamos vendo aí pastores que são superstar, né? Dominam política, dominam televisão, dominam... E são eles chegam ali e ficam, né? Para tudo, porque é a grande estrela. Suas palavras acabam tendo mais peso do que a própria escritura. São os ungidos, né? E a unção deles se sobrepõe, né? Passam por cima da verdade bíblica. Ok? Se você pensar, você já viu várias aí, né? Várias igrejas. Ok, meus irmãos. Na conclusão, nós podemos falar o quê? Chamar a atenção porque cada grupo que nós citamos compartilha uma visão distorcida de Deus, da palavra de Deus, da salvação de Deus. Por isso, nós precisamos entender que defender a fé é mais do que combater o engano. É proteger a congregação, né, o rebanho, com clareza e amor. Não deixar, né, que eles enveredem por esses enganos. Por isso que todo crente precisa ser um apologeta. Que é estar preparado. Estar preparado. Ser atalaia. Ser atalaia. Não é? Nós precisamos... O que faz o atalaia? Ele soa o alarme. Nós, por graça e misericórdia de Deus, nós alcançamos essa fase de conhecimento, essa intimidade, para sermos verdadeiros atalaias e ajudarmos os nossos irmãos e irmãs. Como disse o apóstolo Pedro, né, na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 15, que nós já utilizamos nas outras aulas também, já mencionamos, estejamos sempre preparados para responder com mansidão e temor, né, e amor também, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para isso nós precisamos estar preparados. E precisamos orar a Deus pedindo sabedoria, discernimento. Está faltando tanto discernimento hoje em dia. Hoje a gente vê essa importação que a igreja está fazendo de modismos do mundo para poder manter igreja cheia, para poder aumentar a membresia, com novidades que extrapolam o que nos foi dado, que é a oração, que é a palavra de Deus, pregar a verdade, confrontar o pecado, não é? Então, nós precisamos agradecer muito a Deus, porque nós temos essa condição e nós temos que fazer valer, não é? Não adianta ter conhecimento e guardar ele. Eu conheço a palavra de Deus, eu entendo, mas eu não vou contar para ninguém, eu vou ficar... Não, não é para isso que a gente estuda, não é para isso que a gente recebeu chamado. Tudo bem? Façam as lacunas, são pouquinhas, né? O trabalho, isso vale como carga horária, tá? Para o curso. No encontro presencial,
eu vou passar as orientações para o trabalho de conclusão do curso, o TCC, porque essa matéria não tem prova escrita. A prova é substituída por esse trabalho de conclusão do curso, o TCC. Ok? Aí eu passaria as instruções e nós, querendo Deus, nos veremos na reunião presencial. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome e rendemos graças a Ti por este dia de vida, Senhor, e por essa oportunidade que nos deste de aprender mais, Senhor meu Deus, da Tua palavra, da Tua sã doutrina, e também, Senhor, aprender desses enganos que estão desviando, Senhor, milhões e milhões de pessoas para o caminho errado. Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, entendimento, discernimento, para que sejamos verdadeiramente, Senhor, luz no mundo e sal nessa terra, para influenciarmos, Senhor, e demonstrarmos qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Ajuda-nos, esforça-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus lhes abençoe.